Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso de ti. Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez, para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos orarmos ao Deus que a palavra nos revela. Antes de tudo, eu gostaria de colocar alguns motivos de oração que devem estar na sua agenda diária. O primeiro deles é que na próxima sexta-feira nós teremos a reunião do Conselho Gestor da nossa igreja. Ore pelos membros do Conselho Gestor, para que eles tenham amor pela igreja, para que eles recebam de Deus sabedoria e discernimento para as decisões que precisamos tomar. Eles devem ser alvo de constante oração. O segundo motivo é que no dia 1º, no domingo, às 11 horas, nós teremos uma assembleia extraordinária para ouvir em profissão de fé os candidatos a batismo. Também receber alguns irmãos que estão se filiando à nossa igreja. No mesmo domingo, 1º de maio, às 18 horas, teremos um culto de celebração de batismos e da ceia do Senhor. As duas ordenanças que entendemos o Senhor Jesus deixou para o seu povo, para a sua igreja. Outra questão importante é que o mês de maio é um mês conhecido como mês das mães, mês das noivas. Para nós é um mês no qual damos ênfase à família. E nós vamos participar daquela campanha sobre os 30 dias de oração pela família. Minha família de joelhos, buscando a face de Deus. Cada família vai receber um livreto que traz meditações para todos os dias do mês. Nós vamos fazer da nossa casa uma casa de paz, uma casa de proclamação do Evangelho, uma casa que vai irradiar o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então eu quero convidar você a participar disso, o mês do projeto Casas de Paz. Nós teremos os pequenos grupos voltados e meditando sobre este material. Teremos 2 novos lares que participarão como um piloto deste momento e todos os líderes estarão envolvidos com este projeto. 30 dias de oração pela família, minha família de joelhos, buscando a face de Deus. Abra o seu coração, abra o seu lar para participar deste momento. Também lembrar que no dia 5 de maio, quinta-feira, às 20 horas, Mulheres de Valor se reunirá para ouvir a irmã Eliane Farias, falando sobre o tema Simplesmente Mulher. Muito importante, então, aquele meu apelo aos maridos, aos filhos, aos namorados, aos irmãos, que ajudem, que facilitem, que incentivem a mulher de sua vida a participar deste encontro na quinta-feira, 5 de maio, às 20 horas, Simplesmente Mulher, com Eliane Farias. Na sexta-feira, dia seguinte, Homens do Reino se reunirá também para ouvir o pastor Gilson Pereira sobre o homem e a autogestão. Um tema importante. Sempre que nós terminamos uma palestra do Homens do Reino, surge a pergunta, mas como aplicar este ensinamento em nossa vida? Então, creio que o pastor Gilson tem algo a nos ensinar a respeito desta autogestão, de todos os ensinamentos e saberes que temos recebido. Ore pelo mês da família. Ore pela família IBP. Trabalhe para que todos nós possamos crescer neste mês. Quero te convidar então a sustentar a sua igreja em oração. Ore pelo seu pastor.
Lembre-se de mim quando dobrar os seus joelhos. Lembre-se de mim, da minha esposa Rosângela, minha querida esposa, das minhas filhas Amanda e Aline. Ore por esta família, para que nós possamos ser bênção na vida da família IBP. Ore por aquelas famílias que vêm à sua mente no momento da oração. Peça por eles, peça pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos. Ore por aqueles casais de namorados, de noivos. Ore por aquelas famílias que têm visitado a nossa igreja, para que eles possam encontrar no nosso meio um ambiente seguro e tranquilo para poder servir ao Senhor e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez, dedicamos a nossa vida no teu altar. A nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, os nossos sentimentos, ó Deus, tudo isso colocamos no teu altar. Te pedimos de maneira especial pelas famílias, que cada homem saiba ser líder, que cada mulher saiba ser a companheira idônea que o Senhor preparou, que cada filho, ó Deus, saiba ser submisso a Ti, que os pais saibam educar seus filhos no temor do Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos ser instrumentos Teus para levar o Teu Evangelho, as boas novas de que Cristo salva o pecador, a todo aquele que estiver ao nosso alcance. Ó Deus, abençoa estas atividades da Tua Igreja, para que em tudo glorifiquemos o Teu nome, para que em tudo promovamos o crescimento do reino. Ó Deus querido, que os verdadeiros princípios da vida possam dominar o nosso coração, a nossa agenda, os nossos relacionamentos, a vida da Tua Igreja, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos no nome precioso e poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e prepara o teu coração. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 127, um dos salmos que falam sobre a família. Nós gostaríamos de pensar, de meditar a partir de agora, durante todo o mês de maio, inclusive, sobre o mês da família. Esse tema tão importante, este assunto tão veiculado, tão combatido nos dias atuais. Talvez possamos pensar que nunca, em todo o tempo, tivemos tantos ataques à família tradicional, aquela família nuclear que conhecemos. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no Salmo 127 e acompanhar esta leitura, que diz assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio deste momento e de podermos ter a liberdade de abrir a Tua palavra e lê-la com liberdade. Ó Deus querido, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, conduza o nosso coração ao centro da Tua vontade e que encontremos paz, direção naquilo que ela tem para nós. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Eu quero lembrar a você o salmo que é atribuído a Salomão, que era um salmo de peregrinação, ou salmo de romagem, também conhecido, que era aquele salmo que os viajantes iam cantando durante a sua viagem até Jerusalém para participar das festas anuais que o povo judeu praticava, ou pratica inclusive até hoje. Este era aquele salmo que ia aquecendo o coração, que ia trazendo à memória as verdades que eles precisavam reafirmar, que eles estavam cultivando e que se tornavam o motivo pelo qual viajavam e iam prestar seu culto. Isso quer dizer que estas verdades, que estes valores
que o Salmo vai declarando, vai reafirmando, são valores, são verdades, são promessas nas quais nós devemos fincar o nosso pé, devemos alicerçar o nosso caminhar, alicerçar a família que temos para construir, para edificar. É interessante que esta ideia de que nós vamos edificando as coisas, não somente a família, mas a vida cristã, os relacionamentos, os sonhos e projetos, eles são edificados. Isso significa que eles vão sendo construídos aos poucos, que inclusive que o alicerce que se propõe ou o alicerce que se escolhe é importante para a construção de tudo o que vem depois. Portanto, desde cedo é importante tanto que pais orem por seus filhos, como que assim que você tem uma ideia de que deseja uma outra pessoa, ou de que deseja ter no futuro uma família, constituir uma família, que você busque a Deus para ter os alicerces corretos, os alicerces mais firmes, os alicerces que podem de fato dirigir e te ajudar a construir ao longo do tempo a sua família, a sua trajetória, os valores que você vai passar para a próxima geração. É por isso que o salmista logo no início diz, olha, há algo muito importante que você deve saber. O Senhor precisa estar no meio dos seus planos. O Senhor precisa ser aquele no qual você está agarrado, no qual você está firmado para realizar a sua construção. Por isso que diz que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Muitas pessoas têm muitas ideias, têm muitos projetos que vão se demonstrar no futuro inúteis, que não vão trazer a satisfação plena, que não vão tornar a realidade aqueles sonhos e aqueles desejos mais secretos do nosso coração. Eu tenho aprendido que nós somos muito diferentes e muito iguais ao mesmo tempo. Aqueles desejos mais íntimos que está no coração de cada ser humano, como ser feliz, é comum a todos, ainda que cada um tenha uma maneira muito própria de ser feliz, de encontrar a felicidade, encontrar momentos que possamos chamar de felicidade. Mas o Senhor precisa estar em todos eles. Se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Os valores que não estão firmados, que não são orientados pela palavra de Deus, eles acabam se demonstrando no futuro inúteis. Chega lá na frente, você descobre que não era isso que você queria. É como construir uma casa sem uma planta. E depois que você abriu os alicerces, construiu a parede e terminou, você fala, poxa vida, essa parede não ficava boa aqui, esse quarto podia ser um pouco maior, ou então eu podia ter feito mais menor. E aí você descobre que sem a planta, sem o projeto correto, você começou a fazer coisas que no futuro, quando chegou no final, eles não satisfaziam o seu desejo, o seu propósito. Para aquela sociedade havia uma característica muito importante. Eles estavam em constantes disputas, eles tinham povos inimigos e as cidades que eram muradas eram mais protegidas e elas precisavam de uma proteção especial durante a noite, quando toda a cidade parava, uma sociedade praticamente rural, quando naquele tempo a grande maioria das pessoas ia dormir, como se diz, com as galinhas, escurecia e virava um breu. Você precisava ter então aqueles sentinelas, o pouco de luz que era produzido naquele tempo ficava para este sentinela. Alguém que enquanto os outros estão dormindo, as outras pessoas da família, da cidade estão descansando, ele está alerta. Veja que importante missão têm os pais enquanto seus filhos são ignorantes, enquanto eles ignoram o que está acontecendo à sua volta. Eu me lembro da minha filha, uma delas dizer assim, olha, só quando eu cheguei na adolescência que eu percebi que eu era pobre.
A gente ia no shopping, a gente ia no cinema, a gente andava de carro e nunca lhe faltou algo, graças a Deus, pela graça de Deus, nunca passamos fome ou tivemos grandes necessidades. Sempre vivemos de uma maneira muito restrita, mas não podemos reclamar da vida, daquilo que Deus nos concedeu. Então ela, um dia, já adolescente, foi que ela falou assim, para mim estava tudo tão bom, eu ia para a escola, eu chegava em casa, tinha alimento, e eu me lembro também, quando ainda era solteiro, eu chegava em casa e abria a geladeira e perguntava, tem tal coisa para comer? Tem aquilo? Eu não me preocupava com o suprimento. Eram meus pais que tinham esta preocupação, eram meus pais que estavam alertas para saber se eu tinha roupa, se eu tinha alimento, se tudo estava correndo bem, dirigindo a minha vida. É hora de você ir para a escola, é hora de você entrar para dentro de casa, é hora de você tomar banho, é hora de você se alimentar, é hora de você dormir, para que a minha vida pudesse andar para frente. O sentinela tinha esta missão de estar alerta enquanto outros descansavam. Era aquele que estava preocupado com o perigo enquanto outros não estavam preocupados ou podiam descansar desta responsabilidade quanto ao perigo. Então, o Senhor tem que estar no nosso caminhar, tem que ajudar no alicerce que vai nos ajudar a construir a nossa família. É Ele que tem o caminho certo para a construção desta família. É Ele, por exemplo, que dá essa direção ou esta orientação de que alguém precisa ser o sentinela. Pais, mães, homem, liderando o seu lar. Esse é um desafio que nós temos aqui na IBP, fomentar uma masculinidade sadia e bíblica, que desenvolva a liderança masculina no lar, na igreja e na sociedade. Eu quero lembrar a você do Senhor falando sobre esta figura do sentinela. Mas sem o Senhor, este sentinela também não funciona. É isto que o salmista está nos ensinando a respeito do Senhor. Que estes papéis de ter um alicerce correto, de fazer a construção da maneira correta, de exercer esta função de estar alerta para as necessidades da família, elas precisam ser feitas no Senhor. Elas precisam buscar sabedoria, entendimento, direção no Senhor. Será inútil todo o esforço se você não confiar no Senhor. É interessante, é importante que, mais uma vez, esta figura de que a gratidão é uma característica que precisa fazer parte na construção de uma família. Sim, chegamos com o contra-cheque, temos contas a pagar, nós nos alimentamos daquilo que organizamos para comprar no mercado, no açougue, mas nós precisamos parar para dizer assim, Senhor, obrigado, porque nada nos faltou. O Senhor nos supriu, o Senhor supriu de forças, de saúde, do trabalho que eu tenho, da inteligência que eu tenho, das capacidades, para que nós pudéssemos nos reunir agora e não perder de vista que o Senhor é quem faz todas as coisas, é Ele que nos supre. É por isso que Ele ensina que dentro de uma família nós precisamos ter essa capacidade de ter um espírito grato a Deus por tudo que acontece conosco. É por isso que uma das grandes diferenças daquele tempo para o nosso é a questão dos filhos. Para aquela sociedade era muito importante ter muitos filhos, porque as famílias raramente se separavam, os filhos iam ficando na propriedade da família e herdando as responsabilidades do clã que existia, de levar adiante o nome de seu pai, de levar adiante o nome da sua família. E é por isso que o salmista diz, olha, como é feliz o homem que tem muitos filhos. Uma aljava cabia pelo menos 5 flechas. Então era bom ter muitos filhos porque eles iam ajudar no cuidado de toda a família, no cuidado, na produção de tudo que aquela terra, que aquela propriedade da família tinha para oferecer para a família. Hoje nós temos uma sociedade que tem questionado a importância, o valor dos filhos.
Nós temos encontrado pessoas que dizem assim, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. E eles não conseguem, parece que, perceber exatamente aquilo que o salmista diz, que de qualquer maneira, muitos ou poucos, os filhos são herança do Senhor. Há uma versão da Bíblia que diz que eles são uma recompensa, um presente que Deus nos concede. E sendo muitos ou poucos, os filhos devem ser olhados desta maneira. Falava exatamente com alguém essa semana que dizia, ou lembrava de uma ocasião em que alguém foi falando sobre os jovens, os adolescentes da igreja e os identificou como os seus aborrecentes. E ele foi exortado, não, eles não são aborrecentes, eles são os seus filhos, a herança, o presente que Deus lhe deu. Então devemos olhar para eles exatamente com este olhar de que, olha, foi Deus quem me deu você, foi o presente que Deus tinha para dar para a minha vida. Lembrar também que alguns argumentos de quem não quer ter filhos são no mínimo questionáveis. Filhos gastam muito, filhos dão trabalho. Sim, é verdade. A gente gasta porque a gente investe na vida de nossos filhos. Eles dão trabalho porque eles são crianças, precisam de nós, de muitos cuidados. Eles são adolescentes, precisam amadurecer. Eles, quando são pequenos, ganham tantas roupas que não conseguem nem usar todas as roupas porque espicham de uma hora para outra. Quando chega a adolescência, não tem sapato que dure porque ou eles estragam muito ou o pé cresce demais e as meninas vão ficando cada vez mais vaidosas, querem mais roupas, por exemplo. Geralmente acontece dessa maneira. Então, os filhos são assim. E eu fico imaginando o que seria de mim se meus pais pensassem exatamente ou raciocinassem dessa maneira. Ou você que acha que os filhos dão trabalho, são muito custosos, o que seria de você se seus pais pensassem assim? Por isso é preciso que essa grande diferença seja revista no nosso olhar. Eu imagino que nós não possamos mais decidir ter 12 filhos, 8 filhos, 10 filhos como nossos avós tiveram. Mas não podemos olhar os filhos como um problema financeiro, como um problema que vai frustrar os meus sonhos e projetos pessoais ou que vai atrapalhar a estética do meu corpo. Não. Uma bênção que Deus nos concede não pode ser olhada desta maneira. A Bíblia diz que o homem que tem os seus filhos, que constrói a sua família, é feliz. Como é que a gente pode ser feliz? Talvez você possa até me questionar, me dizer, falar, poxa, pastor, a minha vida, a minha família não é assim, os meus filhos, me desculpe, pastor, às vezes eu olho para eles, eles são mais fonte de trabalho, de confusão, de discórdia do que de alegria. Se não for o Senhor o construtor, vai ser inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não ajudar a vigiar, se não for nos valores do Senhor esse vigiar, vai ser tudo inútil. Eu quero convidar você então a parar por um instante e fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre este tempo que nós vamos falar sobre família. Talvez você esteja exatamente fazendo isso que eu lhe disse. A minha construção, os meus alicerces não foram escolhidos corretamente, a minha construção está errada. Eu cheguei à conclusão, como o senhor disse, que depois que eu construí esse quartinho aqui, eu descobri que eu não devia ter construído, ele devia ser maior ou menor, em outro lugar, que há coisas erradas e nos lugares errados, nas medidas erradas nos meus relacionamentos. Eu quero convidar você a parar para voltar-se para o Senhor, para fazer como o salmista diz, fazer do Senhor o construtor da sua casa, fazer do Senhor aquele que te ajuda a vigiar pela sua família, a ser o Senhor aquele que define a maneira como você vai olhar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Porque se não for o Senhor, vai ser inútil.
E talvez você chegue a esta conclusão de que a minha família não é ideal. Eu não estou vivendo o que esse salmista diz. E como é bom ter os filhos que o Senhor nos concede, poder construir e escolher alicerces corretos e perceber que um conhecimento, uma experiência, um aprendizado vai se somando ao outro e trazendo alegria para cada fase da vida. Para aquele tempo em que você se namora do seu futuro cônjuge, para aquele tempo em que começam a fazer planos de se unir e construir uma história, uma trajetória para o resto de suas vidas, aquele tempo em que somos só dois e curtimos um ao outro e as coisas que nós dois gostamos, aquele tempo que chegam os filhos e enchem de tarefas, de alegria, de risos, de necessidades específicas, e a nossa família vai se unindo para suprir estas coisas, e daqui a pouco nós percebemos que estamos construindo e as coisas estão sendo somadas e podemos olhar para trás e dizer assim: obrigado, Senhor. O Senhor esteve o tempo todo conosco, mesmo quando fizemos escolhas erradas, mesmo quando não nos adequamos corretamente a tudo que o Senhor tem, não seguimos a orientação plena do construtor, do arquiteto, não vigiamos como o vigia nos ensina a fazer. O Senhor pode mudar tudo isso. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão e, se não se encontrar, dizendo assim: olha, como eu tenho sido feliz, porque o Senhor tem me ajudado a construir, a organizar a minha vida particular, conjugal e familiar, que você agora, nesse instante, fale: Senhor, eu quero cantar com a mesma firmeza, com a mesma convicção do salmista e afirmar que o Senhor, que todas as vezes que eu sigo a orientação do Senhor, eu consigo construir melhor, eu consigo vigiar com mais eficácia, eu consigo enxergar os meus entes queridos com mais amor. Quero convidar você a colocar isso diante do Senhor e pedir a Ele que dê essa nova direção na sua vida, nesse tempo que vamos refletir, que seja um tempo de aprendizado e de transformação para a sua vida, para você poder dizer assim: que feliz que é o homem que atende os caminhos do Senhor, que ouve o Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nesta hora, eu quero te pedir por estes que me ouvem, teus servos, ovelhas do teu pastoreio, aqueles que ainda não são casados, aqueles que já estão casados, aqueles que têm seus filhos para criar, aqueles que já têm até netos, ó Deus, que o Senhor conceda a cada um de nós a iluminação, o entendimento, para perceber, ó Deus, onde erramos, onde falhamos, e ajudados, ó Deus, pela Tua graça, possamos melhorar, possamos reorganizar a nossa vida, possamos, ó Deus, permitir que os Teus planos como construtor, como arquiteto da família, possam ser seguidos por nós. Que, ó Deus, possamos cada um assumir a função que temos dentro do lar, para a Tua honra e Tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, que o nosso olhar de uns para com os outros seja movido, ó Deus, seja formatado pelos Teus valores, pelos valores da Tua palavra, ó Deus. E que o Senhor nos conceda famílias mais fortes, famílias, ó Deus, que glorificam o Teu nome, que manifestam, ó Deus, a Tua presença, que frutificam, ó Deus, para a glória do Pai, ó Deus, que testemunham ao mundo que é bom servir ao Senhor, que o Senhor é bom e verdadeiro, que o Senhor jamais decepciona aqueles que nele confiam. Ó Deus querido, nós te agradecemos por este tempo tão precioso, tão curto, mas tão precioso na Tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, dando-nos arrependimento, dando-nos, ó Deus, fé, derramando, ó Deus, da Tua graça, do Teu amor,
transbordando, ó Deus, as tuas misericórdias sobre a nossa vida e a vida de cada família. Nós oramos gratos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo e reina para todo sempre. Amém.